Oh, glória, aleluia, glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor mais alto do céu, nesta manhã tão maravilhosa, hoje dia 12 de 5 de 2017, eu salvo a Santa Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que estão nos 4 cantos do mundo, começando por Israel, até chegar aqui na Viçosa das Matas, onde eu estou localizado, em nome do Senhor Jesus. Eu venho trazendo nessa manhã uma mensagem tão linda e tão maravilhosa da parte de Deus, hoje, sexta-feira, dia 12 de 5 de 2017, uma palavra que eu oro 3 horas da tarde, na igreja, né? Porque as igrejas cristãs, como fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a primeira igreja de Cristo, né, reunidas ali e dando testemunho do Evangelho, né, começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lucas teve o privilégio de escrever Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lucas escreveu 2 livros. Lucas, que é o Evangelho segundo São Lucas, e escreveu Atos dos Apóstolos, capítulo todo. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. E ali, glória a Deus, aleluia, nessa manhã tão linda e tão maravilhosa, a gente vai trazendo uma mensagem aqui para o irmão José, os discípulos, que sou eu. 3 horas da tarde eu vim com a igreja todinha completa, que começando por Israel até chegar aqui onde eu estou, a gente faz essa hora, ou seja, eu me ajunto com a igreja, melhor dizendo, eu me ajunto com a igreja primitiva, que é a igreja primitiva, né, de lá, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 até hoje, né, glória a Deus, aleluia. Evangelho segundo São João, capítulo 17, Jesus, ele se santifica, Jesus santifica os apóstolos, santifica também a nós, também, em nome. Quem são os apóstolos? Os 12. Os 12 que Jesus escolheu para ser testemunha viva dele na terra. Quem é Jesus Cristo, Filho de Deus? E quem é os outros discípulos? Somos nós, aqueles que vão acreditar no testemunho dos apóstolos. E aqui eu venho trazendo a mensagem do livro de Samuel. 3 horas da tarde a gente vai meditar essa mensagem do Senhor Jesus. Antes disso a gente vai escutar um hino para a gente cantar. Porque a gente nasceu de novo, né? Precisamos nascer de novo. João capítulo 3. Precisamos nascer de novo. João capítulo 3. Evangelho segundo São João capítulo 3. De novo. Aleluia. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. De andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Mas todo dia o pecado vem. O que ele faz? O que o pecado faz conosco? Me chama. Todo dia as propostas vêm. O que ela faz com a gente? Me chama. Todo dia vem tentações. O que a tentação dela faz conosco? Me chama. Todo dia o pecado vem. Escolhe quem? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo
odeia o pecado vem. Mas você escolhe que igreja? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Criança, criancinhas, em Mateus capítulo 19, versículo 13 ao 15, o Senhor diz: deixe vir as minhas criancinhas e não as dispensai, porque o reino dos céus pertence a elas, são delas. Oh, glória a Deus. E se você não se transformar numa criança, você não entrará no reino de Deus, diz o Senhor. Criancinhas, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos, velhinhos e velhinhas, você que está aí em Israel, até você que está aqui em Viçosa, hoje vem tentação, mas você vai escolher quem? Hoje vem perseguição, mas você vai escolher quem? Hoje vem as propostas, mas você vai escolher quem? Quem é que você vai escolher? Vem a tentação, vem as propostas. Eu quero seguir Jesus Cristo de Nazaré. Quero ficar com a igreja primitiva. A igreja primitiva escolheu Jesus. Pedro disse na palavra: para onde nós vamos, Senhor? Porque só Tu tem palavra de vida eterna. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 60 ao 69. Até o 70. Queridos, livro de Samuel. Introdução. 1 Samuel. Pano de fundo, que é a raiz. A raiz. 1 Samuel descreve um ponto de virada para as tribos de Israel. A teocracia, uma nação governada por Deus através de juízes indicados por Ele, se torna uma monarquia. O profeta Samuel é o último juiz. Ele foi escolhido por Deus para ungir o primeiro rei, Saul. Os livros de 1 e 2 Samuel era originariamente uma única narrativa nas escrituras hebraicas, mas foram divididos na versão grega da Septuaginta. Ainda que ambos os livros tragam o nome de Samuel, ele deve ter escrito apenas parte de 1 Samuel. Porque 1 Crônica, capítulo 29, versículo 29, menciona os registros de Natã, o profeta, e os registros de Gades, o vidente. Tem sido propostos que esses dois foram escritos de 1 Samuel. Aleluia.
Esse é o pano de fundo, ou seja, a raiz da coisa, a raiz de tudo. Mensagem. O antigo ditado, cuidado com o que você deseja, se aplica a esse período da história de Israel. Outras nações tinham rei, quando o povo de Israel pediu um deles. As outras nações tinham rei. O advertiu quando ao preço que teria que pagar. Né? Eita, Jesus do céu. O advertiu quanto ao preço que teria que pagar. 1 Samuel capítulo 8, versículo 10 ao 18. O pedido de um rei não era simplesmente uma rejeição da liderança de Samuel. O povo estava rejeitando o próprio Deus. Samuel capítulo 8, versículo 7. Eles não queriam como líderes um Deus que não pode ser visto. Eles pediam ao rei que nos governará e salvará a nossa frente e sairá à nossa frente, como eu dizendo, né? Eles pediram um rei que eles queriam ver, e eles pediram um rei que nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossa batalha. Capítulo 8, versículo 20. Saul tinha porte de rei, mas sua flagrante desobediência levou Deus a ungir um homem segundo o seu, né, de Deus. Um homem segundo o seu, de Deus, coração. Um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Davi, esse jovem pastor de ovelhas, matou um gigante, foi bem sucedido em batalhas e escapou de Saul por muitos anos, até que a morte do rei lhe permitiu subir ao trono. Essa é a mensagem. Qual foi a época que foi escrito esse livro? A narrativa de 1 Samuel compreende o período anterior ao nascimento de Samuel até a morte de Saul. Mais ou menos no ano 105, mais ou menos no ano 1105, ou melhor dizendo, 1105 ou 1011 antes de Cristo. Mas os livros de 1 Samuel e 2 Samuel devem ter sido compilados antes de 931 e 722 antes de Cristo. Muito obrigado, meu Senhor, meu Deus, por essa mensagem. Esboço, né? 1 Samuel julga Israel, a nascimento e consagração de Samuel. B. As viagens da Arca da Aliança. Fica em 1 Samuel 1 e 3 e 1, que é o nascimento e consagração de Samuel. Samuel capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 7. Versículo 17. Segundo, Saul se torna rei. Samuel capítulo 8 ao 15. Terceiro, Saul e Davi. Capítulo 16. A unção de Davi. Capítulo 17. B. Vitória sobre Golias. Capítulo 17.
capítulo 17, a vitória de Golias. C. Davi e Jonathan, capítulo 18. Vai ser o tema de hoje. Capítulo 18, versículo 1. D. Saul persegue Davi, capítulo 21. E morte de Saul e seus filhos, capítulo 28. O tema dessa palavra hoje é o capítulo 18, que eu vou ler, em nome de Jesus. 3 horas da tarde que nós vamos meditar. E eu vou meditar, junto com meus irmãos e minhas irmãs que quiserem meditar comigo. Diz assim a mensagem. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonathan e Davi, que Jonathan tornou-se o seu melhor amigo. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que Davi vai se tornar amigo de Jonathan, que os dois vão se amar como a si mesmo, um ao outro, o segundo mandamento. Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Aleluia. É o segundo mandamento. Que essa criança, esse adolescente, essa adolescente, esse jovem, essa jovem, esse homem, essa mulher, esse ancião, esse velhinho, essa velhinha, de lá de Belém, começando por Belém, a cidade natal de Davi e de Jesus, segundo a descendência de Davi, até chegar aqui em Viçosa das Matas, que nós possamos se amar como a si mesmo. Que eu possa lhe amar, você possa me amar, que nós possamos se amar. Que nós possamos amar primeiramente a Deus, com o nosso coração, com a nossa alma e com o nosso espírito, com toda a nossa força. E amar o nosso próximo como a ti mesmo. Davi, ele começa a amar Jonathan como a si mesmo. É uma amizade, um amigo. Aquela amizade gostosa, uma amizade sem falsidade, uma amizade sem inveja, uma amizade sem interesse, mas uma amizade com muito amor e muito carinho. Que seja assim na vida de cada um de nós. Que o esposo, a esposa se amem, os dois como a si mesmo. Viva como não vivesse casados, mas vivesse como amigo e irmão. É assim que Paulo nos ensina, 1 Coríntios capítulo 7. É assim que o apóstolo, o pregador dos pagãos, nos ensina. Atos capítulo 9. Ele é pregador dos pagãos. Ele diz isso no seu testemunho, no livro de Gálatas. Fique na santa paz do Senhor. Que nessa hora, nesse dia, hoje, dia 12 dos 5 de 2017, nessa linda sexta-feira, onde a igreja contempla a paixão de Cristo que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique na santa paz do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas que estão nos 4 cantos do mundo, em nome de Jesus. Amém. Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, de andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Se vive o quê? Se vivo obediente. Mas todo dia que vem para nossa vida. Mas todo dia o pecado vem. O que é que ele faz? O que é que ele faz no pecado? Me chama. Todo dia as propostas vêm. O que é que as propostas faz? Me chama. Todo dia vem as tentações. O que é que ela faz? Me chama.
dia o pecado vem. O que ele faz conosco? O que ele faz conosco? Todo dia leve emoções. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém? A cada dia. Vivemos do Senhor a melhor coisa que você escolheu na sua vida. A melhor coisa que você fez. A melhor. Nada pode ser tão doce, faz no meu coração. Saciar minha angústia, me esquecer do meu então. A algema do pecado, as ameaças da morte não me alcançarão. Fui comprado, marcado, chamado pra vencer.
falei Isaías 49. Deus comparou o amor dele com o amor de uma mãe aqui na terra. Mas o amor dele é maior do que o amor de uma mãe. Mas ele comparou o amor dele com o amor de uma mãe, foi? Um beijo no coração de todas as mamães. Um beijo no coração da minha mamãe, que está lá, no seio de Abraão. Só Deus pode colocar. Agora não é mais minha mãe. Era minha mãe quando estava na terra. Agora lá no céu a gente não tem mãe nele. Lá no céu tu não tem mãe não, querido, querida. Lá no céu a gente não tem mãe. Lá no céu a gente somos como os anjos. Mateus capítulo 22. Leia lá. Mateus capítulo 22. Lá no céu não tem casamento, lá não tem pai carnal, não tem mãe carnal. É só pai espiritual. A alma da minha mãe, o espírito da minha mãe está no seio de Abraão. Eu vou dar um beijo na alma da minha mãe que foi aqui na terra. Um beijo nela e um beijo em todas as mamães. Começando pelas mamães de Belém, a nossa mamãe também, né? A nossa mãe Maria, na fé, porque Maria é nossa mãe na fé. A mamãe de Jesus é nossa mãe na fé. Um beijo, né? Em todas as mamães de Israel, até chegar aqui nas mamães de Viçosa. Um beijo. Deus comparou o amor dele com o amor de vocês, mamãe. Deus fez isso, ele comparou o amor dele com o amor de vocês. Tá vendo? Ou seja, o amor de vocês é comparado com o de Deus. Ou melhor dizendo. Vocês entenderam? Vocês entenderam, mamãe? Vocês entenderam o quanto você foi elogiada por Deus? Lembra de Maria no pé da cruz? Lembra Evangelho segundo São João? Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 25 ao 27. Lembra? Lembra lá? E Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Quem vai nos separar do amor de Deus? Quem vai nos separar? De São Paulo? Nada, né? Nada. Fique nessa paz do Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no coração de todos, em nome de Jesus. Fique na santa paz, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo Nazareno caia sobre cada um de nós que está no leste, no leste que fique para cá, no oeste que fique para lá, no norte que fica na minha frente e no sul que fica lá atrás. Caia sobre nós a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. E lembre, 3 horas da tarde vamos meditar a palavra. Qual é o tema? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 é o tema. Tchau!